Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui com um grande convidado, um mestre na área da segurança do trabalho, com o William. Falamos bastante no episódio anterior sobre a prevenção da NR12, Norma Regulamentadora 12, que todo mundo que tem uma máquina na sua empresa precisa adequar, né, William? Exatamente, João. E agora nós vamos falar de outra parte, posterior a isso. Quando acontece um acidente ou quando a empresa é autuada, aí vem a parte pericial. Lembrando que perito judicial é o perito destinado pelo juiz. Assistente técnico é o profissional, pode ser ele engenheiro de segurança do trabalho, pode ser ele médico do trabalho, que vai dar o suporte à empresa dos esclarecimentos dos fatos e nas documentações. Não é isso, William? Eu estou errado? Exatamente, é isso aí. Cada um com o seu papel ali, o seu foco, né, conforme a ocorrência, com o seu foco principal. Então, trazendo muito para a prática, tá? Vamos trabalhar dessa forma que eu acho que vai ser melhor. Ok. O que você já pegou na prática que foi um marco importante no seu desenvolvimento e para a empresa principalmente, para o empresário? Foi o quê? Foi um acidente? Foi uma atuação do Ministério do Trabalho? Fala pra gente um caso aí importante. Tem duas histórias interessantes, né? E vai ser bastante enriquecedor para quem estiver ouvindo, assistindo, que são duas histórias totalmente diferentes aí, envolvendo a temática da NR12, já com um acidente, etc. Né? Houve um caso, sim, aqui, houve um caso numa empresa em que eu atuei como um assistente técnico pericial, então eu fui contratado pela empresa, justamente por ser especialista em NR12 e, infelizmente, o caso envolvia a amputação de membro. Então rolou ali um processo pesado, porque você tem um dano ali praticamente irreparável para sustentar. Então eu fui contratado como assistente técnico pericial, justamente por ter essa especialização, né? Foi um escritório de advocacia, procurou um especialista e eu fui designado para esse caso. Então a gente foi até a empresa, né? A máquina envolvida era uma guilhotina, né? Uma guilhotina de papel, e infelizmente, né? Pela falta de conhecimento do empregador, pela a falta de informação, né, ou a não preocupação com o tema, não tinha muito o que fazer na defesa dele. Né? Imediatamente, quando eu fiz a minha perícia, antes da questão judicial, né, nós orientamos a interdição imediata da máquina, elaboramos alguns documentos como medida de contenção para outras máquinas, e auxiliamos ele em tudo que ele precisou naquele momento ali. Então, você pode ter, como eu gosto de falar, a palavra vertentes, quando sofre um acidente, quando existe um acidente de trabalho relacionado à máquina, você também tem duas vertentes. Ou realmente a tua máquina não estava adequada, ela gerava uma situação de risco grave e iminente, ok? E houve a ocorrência, né? E a outra situação é quando a gente tem uma máquina adequada e houve o que a gente chama de burla do sistema de segurança. Então a gente consegue, através da perícia, detectar, né, se a máquina realmente não estava segura ou se houve a burla. Então, nesses casos, nessas andanças judiciais por aí de perícia, a gente já teve máquinas que houve uma burla do sistema de segurança, tá? E isso pode ser tanto do lado do empresário como do trabalhador. Exatamente. Burlar o sistema de segurança. Burlar o sistema de segurança, exatamente. Talvez o empresário fez isso para aumentar a produção, assim como o colaborador também fez isso para aumentar a produção. Exatamente, exatamente. Porque se a gente tem uma máquina adequada, hoje, aquela mudança que a gente tem que fazer com o trabalhador, porque ele não vai, eu trabalho nessa máquina há 20 anos, daquela forma, né? Daquela forma ele criou um costume, criou aqui um vínculo ali com ele, só que ele vai ter que mudar o modo de trabalho. Né? Então ele tem esse impacto, vai ter que mudar o modo de trabalho e o tact da atividade vai aumentar um pouquinho. Então o empregador fala, pô, então eu vou produzir menos naquele menos tempo, e o trabalhador também, pô, ficou ruim, ele só vai reclamar.
Então tem que ser feita uma preparação em conjunto ali, né? Mas hoje os sistemas de segurança que são desenvolvidos, né, com alta tecnologia, eles existem vários à prova de burla, né? Então quando você desenvolve um projeto de sistema de segurança, devido à nossa cultura, a gente tem que pensar também na possibilidade de burla e tentar diminuir ao máximo essa chance, ok? Mas o que vai garantir isso? Uma boa apreciação de risco, um bom projeto, né, adequado, e o projeto tem que ser feito por uma equipe multidisciplinar, né? O engenheiro mecânico, o engenheiro de segurança, o engenheiro eletricista, o engenheiro de processo, para ele verificar, porque às vezes você tem que mudar até a posição de uma matéria-prima, você tem que mudar o layout para que tenha eficácia aquele sistema de segurança. Então, nas perícias que a gente realiza, então, a gente consegue também comprovar se houve uma burla ou não. Mas o primeiro passo é dado pelo empregador, que a máquina tem que estar adequada. Okay? E agora, quando você tem um caso em que a máquina realmente não estava adequada e não houve nenhuma medida preventiva, fica difícil você conseguir tirar a questão da culpa ali. Até porque, né, William, existem as provas, né? Então Exatamente. Não adianta querer maquiar algo que aconteceu se vão ter outras testemunhas, correto? Exatamente. Então vão ter outros trabalhadores que viram como que acontece aquela máquina, como que funciona. Exatamente. E por isso que a gente tem que bater na tecla na prevenção, que é o que a gente falou muito no episódio anterior. Totalmente prevenção. O empresário tem que dar esse primeiro passo. Porque no caso de um acidente envolvendo uma máquina, e vamos continuar nesse exemplo da guilhotina, que amputou ali um membro, o que acontece? Você não consegue adequar essa máquina da noite para o dia, né? Porque a apreciação é um pouco mais complexa, o projeto eletromecânico é um pouco mais complexo, então não tem como você falar, eu vou ter perícia o mês que vem, já vou adequar a máquina. Por quê? E também haverão testemunhas, o perito pode ouvir outras partes, né? O próprio funcionário pode ter algumas evidências de que aquela máquina na época do acidente não estava adequada, então não dá para fazer essa maquiagem. Então quando ocorre isso, a empresa não tem muita saída. Entendeu? A gente pode fazer, a gente trabalha obviamente na montagem dos quesitos, então a gente estrutura os quesitos ali para tentar algumas atenuações, mas a prova haverão e as provas serão contrárias, né, quando a máquina realmente não está adequada. Máquinas de médio porte ou a grande porte, você não consegue fazer a adequação da noite para o dia, né? Mas o fato as evidências que haverão na ocorrência, no momento da ocorrência. É muito questão de consciência, principalmente perante ao próximo, né, William? Exatamente. Porque assim, eu não gostaria que meu pai saísse para trabalhar e voltasse a ser um braço. Exatamente, né? Essa consciência tem que vir do empregador. O empregador tem que se preocupar com as questões que envolvem ali o ambiente de trabalho dele, né? Então, assim, se ele tem conhecimento, essa máquina não está adequada, existe uma legislação, eu preciso tomar algumas providências, por que não tomar? Né? Então, por exemplo, num caso, ocorreu uma amputação, haverá um processo, haverá um dano, haverá uma reparação de dano, mais a máquina interditada, e aí essa empresa já fica no radar da fiscalização, e aí, obviamente, não será só aquela máquina que deverá ser adequada, aí ele vai querer, mas esse prazo aqui tá bom, mas o que ele tem para mostrar para ele ter ali subsídios para falar, eu quero um prazo maior. Mano, pô, já teve um acidente, já amputou. Então fica tudo mais difícil. Agir de forma reativa, nesse caso, fica mais difícil, né? Então a NR12 veio para você fazer prevenção. Prevenção quer dizer antecipação, né? Você tem que se antecipar aos problemas que pode advir num caso desse de acidente do trabalho, né? William, eu sempre falo o seguinte, que na minha visão, o papel do médico do trabalho, assim como engenheiro do trabalho, técnico de segurança, a gente tem que estar sempre em cima do muro. Então, se a empresa está correta, a gente está do lado da empresa. Sim. Se o trabalhador está correto, a gente tem que estar do lado do trabalhador. Sim. Então, é muito uma questão de consciência de quem emprega, de que olhar para a máquina, analisar se aquela máquina realmente está adequada. Se não está adequada, chamar um profissional para que possa fazer essa adequação, porque isso é um investimento, gente.
Não, William? Sim, é um investimento. Qual foi o custo dessa empresa em relação a essa amputação? Olha, a amputação, ela pode chegar na casa dos milhões. Então, Né? Ela vai pode falhar a chegar na casa empresa. dos milhões. Enquanto Exatamente. que talvez uma adequação, quanto que gastaria fazer um laudo, até comprar uma máquina nova, adequada. 50, 60 mil reais, talvez esse caso específico já estaria pago. E a gente está falando só em valores. Exato. E o nome da empresa? O nome da empresa e toda aquela vida que foi impactada. Né? Então, assim, um trabalhador impactado já tem mais 3 ou 4, porque tem a família dele na casa dele toda impactada. Então, o impacto é muito grande, é coisas que não dá para, não tem valoração referente a isso. Né? Então, o empregador, ele tem que se conscientizar disso. Né? Ele tem que se conscientizar, ele tem que conhecer as normas regulamentadoras. Então, por isso que uma consultoria de segurança, uma medicina ocupacional, tem esse papel, né? A gente tem esse papel de esclarecer isso, mas tem que haver a busca. Tem que haver a busca. Então, empregador tem empregado, independente do tamanho da empresa, existem normas regulamentadoras a serem cumpridas. Você precisa saber quais são elas para trazer todo esse aspecto de prevenção para a sua empresa. Da mesma forma, o empresário, a gente sabe que toda empresa depende de lucro, certo? Então, você criou essa empresa, foi empreendedor, para fazer ela crescer. Pense nos seus trabalhadores também. Seus trabalhadores estão aí, muitas vezes não pensam não só no salário, mas é um sonho que ele constrói através do teu sonho. Então, pense na prevenção, invista na segurança. Você não quer ir para casa e dormir sabendo que um funcionário seu está no hospital com o braço amputado, com a perna amputada. Então, vale a pena, invista, tá? Não, William, não é isso? É isso. E tem uma questão que não tem exceções, que o empregador, ele sabe que aquela máquina é arriscada. O dono da máquina sabe que aquilo é um perigo iminente, entendeu? Então, isso é complicado de lidar com essa situação e achar que isso é uma normalidade, né? Uma outra vertente, João, que a gente já deu aqui da perícia, tal, e envolve o acidente de trabalho. O acidente de trabalho, para mim, da área prevencionista, é o fim da linha. É um negócio que eu não quero analisar um acidente de trabalho, né? Eu acho que ninguém quer. Existe também a parte pericial, que envolve outro tipo de processo. Que a gente tem, por exemplo, máquinas importadas, tá? Uma história bastante interessante, uma máquina importada, uma extrusora do tipo extrusora, que veio da Índia. Essa máquina, acho que era uma máquina indiana, não me lembro bem. O que é a máquina extrusora, William? A máquina extrusora é uma máquina que você faz você coloca polímero, plástico ali, né, ou injetoras, e ela faz mangueiras, faz peças de plástico. Sob pressão. Tá? Sob pressão e temperatura. Tá. Né? Então ela tem essa característica. Né? São máquinas de médio porte, baixa complexidade, porém requerem alguns requisitos de segurança. Ali eu envolvo temperatura, eletricidade, tem algumas coisas que eu tenho que fazer. Então, o que aconteceu? O cliente adquiriu essa máquina, né? A marca, havia um representante no Brasil, então, já nacionalizou, então a norma a ser aplicável é a NR12, né? O que aconteceu? Houve um pequeno acidente, né? E nós prestamos já consultoria para esse cliente. Ele pediu para a gente fazer a análise do acidente. Aí, como envolveu a máquina, o meu técnico falou: olha, você precisa vir aqui que é a máquina. A gente foi ver a máquina e aí começou a desenrolar, a puxar a linha. Então a gente fez a perícia na máquina. Essa máquina tinha alguns componentes de segurança, como eu dei o exemplo aqui dessa chave, né? Então ela tinha alguns componentes de segurança, um monitoramento de porta. Então ela tinha uns componentes de segurança e a gente foi ver, não tinha certificação, era um sensor comum. E ela havia uma declaração do representante nacional de que ela atendia NR12. Então nós fomos mais a fundo, fizemos uma perícia total na máquina, fizemos um laudo e a empresa, o cliente teve que entrar com um processo contra essa empresa. O fabricante. Com o importador, no caso, entendendo? O importador no caso, e nosso laudo incontestável, não atende a categoria de segurança, tem previsão disso, e a empresa teve que aceitar a máquina de volta, fazer todos os ressarcimentos. E muitas vezes colocou como causa, né?
Exatamente, exatamente, né? Então, e o que que aconteceu? Daí a empresa teve que fazer isso, mas, pô, ela fez isso e teve um acidente, mas já teve um acidente também. Então, isso que a gente não queria que acontecesse. Então, se ele fizesse esse trabalho, eu vou comprar uma máquina, deixa eu chamar um especialista, vamos trabalhar na prevenção, no antes, também esse caso também não teria acontecido. E muitas vezes tem empresários que fabricam, ou melhor, tem inteligência suficiente de desenhar o que ele quer e contrata alguém ou outra empresa para produzir. Então, Exatamente. interessante no momento de fazer todo esse projeto, trazer um engenheiro como Exatamente. você para poder já fazer essa análise, né? Muito excelente essa pergunta ocasional, porque o que que acontece? A pior parte que a gente vê por aí na prática é quando a empresa decide resolver os problemas internamente. Essa é a pior parte. Por quê? Vamos pegar um exemplo de uma empresa que tem um profissional do SESMIT. Quando fala em NR12, ele fala é problema da segurança do trabalho. Nem toda norma regulamentadora é problema da segurança do trabalho. Ou a segurança do trabalho deve ser ali o carro-chefe que vai puxar aquela temática. E NR12 é um caso desse. NR12 pode ser auxiliada pela segurança do trabalho. Se eu não tiver uma equipe de engenharia eletromecânica eficiente, eu vou fazer um monte de atrapalhada. Né? Então a empresa ela faz, aquela máquina eu preciso proteger, né? O mecânico vai lá, mede, vai dobrar a chapa, cortar a chapa, pintar a chapa e colocar. A distância de segurança foi analisada, né? O dimensionamento foi feito de forma correta, ou o eletricista vai lá, preciso colocar um sensor, preciso colocar um relé de segurança, né? Aí ele vai e coloca um relé que não é um relé de segurança. Então, internamente, empresário, tome muito cuidado. Você precisa de um especialista. Então, todos os casos de grandes a pequenas empresas que eu acompanhei, que foi iniciado o processo de fazer adequação internamente, não deram muito certo. Sempre tem que haver algumas especialidades envolvidas e um especialista envolvido. Né? Então, o que aconteceu? Nesse caso, foram feitas adequações internas, não havia documentação, houve um acidente, houve um processo, que conclusão? Teve que envolver um especialista e gastou 2 vezes. Então, internamente, hoje eu não aconselho nenhuma empresa a fazer sozinha internamente. Você pode ter uma equipe de engenharia excelente, mas um expert com um olhar de fora faz toda a diferença nesse caso. Né? Porque as pessoas internas ali, obviamente, vão querer responder a demanda feita pela empresa. Olha, você resolve para mim? Ele resolvo, mas a temática de NR12 é muito complexa. E NR12, quando a gente fala de complexidade de NR12, né, o conceito é diretrizes mínimas de segurança, né, já começa pela palavra mínimas, e a NR12 tem que ser entendida como diretrizes básicas. Né? Ela diz o que fazer e não diz como fazer. João, você sabe quantas NBRs existem relacionadas à segurança de máquinas no Brasil hoje? Tem nem noção. Aproximadamente 150 NBRs. Ok? Então, como que um profissional de uma área de engenharia ou de manutenção de uma empresa qualquer, né, tem conhecimento dessas normas? Né? Não tem. Ele não tem esse conhecimento. Aí entra os especialistas que podem ajudar a fazer isso. Então, a temática é muito complexa. Então, entendam, a NR12 diz o que fazer, mas não diz como fazer. E ao como fazer, você tem que ter o conhecimento desse compêndio de normas para você auxiliar em cada fase do projeto de adequação. E daí a gente volta ao episódio anterior, que o importante é a prevenção. A prevenção, exatamente. A prevenção e sempre contar com um especialista. Então, se for comprar um maquinário nacional, peça a documentação, o laudo. Peça a documentação. Se vai fazer importação, peça a análise. A análise, né, a perícia, para ver se você pode colocar aquela máquina em operação antes de utilizar. E se vai fabricar, chama um especialista para poder... Chama um especialista para a gente participar do projeto eletromecânico, fazer, né, a aprovação desse projeto antes das instalações e depois faz o teste de validação e lauda aquela máquina. Aí você está 100% coberto. William, eu vejo que é muita coisa. É muita coisa. Dá para a gente gravar vários episódios sobre esse tema. Sim. É muito importante para que todos que estejam assistindo a gente plante uma sementinha dentro deles, de olhar para o maquinário
e ver se realmente precisa ter alguma análise, precisa ter um especialista para poder evitar um gasto desnecessário, um transtorno, talvez no caso de acidente, ou até com autuações do Ministério do Trabalho. Exatamente, exatamente. É evitar todo esse tipo de coisa, e a pior parte é o acidente do trabalho, sem dúvida nenhuma, né? E a autuação também, que pode fazer você ter que desembolsar um valor que talvez você não tenha num prazo bem curto. Até porque se for fazer um laudo desse, você pode programar e pagar em 12 vezes. Você pode programar a adequação. Vamos lidar com tantas máquinas nesse momento. Porque no acidente aconteceu, ferrou. E é natural, né, a reação de um auditor do trabalho, quando ele vai numa empresa por uma denúncia e chega lá, não tem nada sendo feito, ou ele chega na empresa e fala, não, nós temos algumas medidas de contenção, eu tenho um cronograma de adequação, de 20 máquinas, essas 3 já estão adequadas, aí a conversa muda um pouco. E isso até em questão de valores, uma perda judicial, isso reduz, tem tendência de reduzir, se comprovar que está sendo feito. Exatamente, com certeza, com certeza. Se provar que está sendo feito, no caso de um acidente, se provar que houve burla do sistema, então você tem todas essas reduções, sim. Não deixa, como você disse, ser um investimento e um bom investimento. Esse é com retorno garantido. Que legal. Pessoal, gratidão por estar nos acompanhando até agora. Temos muito o que falar sobre esse tema. Temos o episódio anterior que falamos muito da prevenção sobre a NR12. Então, quero agradecer a vocês, agradecer principalmente ao mestre William, que está aqui para trazer de forma simples e clara esse tema para a gente. E continuem nos acompanhando, mandem seus comentários, mandem as críticas, fiquem à vontade, porque não somos perfeitos e não estamos aqui para dar aula e ensinar o que é certo e o que é errado. A gente está sempre aqui, principalmente no nosso canal Líder Médio Oficial, de trazer a forma simples, um conhecimento muito profundo e técnico para todos aqueles que são leigos sobre isso. Não é isso, William? É isso aí. E para a gente tentar ajudar aí os empresários, as pessoas que não têm essa informação a todo momento, né? Nós vamos fazer agora, em maio ou junho de 2025, vai ser plenamente divulgado um workshop gratuito, né? Então, todos os profissionais de segurança do trabalho e empresários que queiram informações sobre NR12, esse workshop ele vai custar 1 kg de alimento não perecível, que a gente vai destinar a algumas entidades. Então, nós, especialistas, junto com os sindicatos técnicos de segurança do Estado de São Paulo, vamos estar promovendo esse evento. E esse evento ele não vai ter apresentação PowerPoint, ele não vai ter um roteiro, porque as pessoas vão trazer as dúvidas, nós criaremos as sessões ali de consultoria ao vivo, para esse pessoal tirar essas dúvidas e levar a informação. E nós, o nosso papel prevencionista relacionado a isso. E ele vai ser presencial ou ele vai ser... Ele vai ser presencial, totalmente presencial. Não vai ter online? Não, ainda não está previsto online. E vai ser aonde? Em São José dos Campos, um em São José dos Campos e um em Taubaté. Que legal. Está previsto. Que legal. Okay? William, gratidão mais uma vez. Obrigado. Até a próxima.